Fala pessoal, professor Francisco Ataíde aqui para mais uma aula do nosso curso Repertório Único, onde a gente usa filosofia e sociologia aí para construir repertório para a redação do Enem. Bom, o tema que a gente vai tratar é a questão da tolerância, né? Tolerância com as diferenças. Tentar fazer uma abordagem aí mais aprofundada da temática da tolerância, abordando alguns autores e tal, para tentar fornecer para vocês aí ferramentas interessantes para compor o repertório da redação de vocês, tá certo? Bom, veja só, em pleno terceiro milênio, né, a discriminação e o preconceito ainda estão muito presentes na humanidade. Quer dizer, há algum tempo a gente planejava que a essa altura do campeonato nós viveríamos em sociedades mais tolerantes, mais organizadas, mas na verdade o que a gente vê aí com muita frequência é o contrário, né? E aí se faz cada vez mais necessária a luta das minorias sociais, né? Os principais grupos discriminados que sofrem preconceito na nossa sociedade são justamente as minorias sociais, né? Aqueles grupos dentro da sociedade que têm um menor acesso a espaços de poder, a direitos e etc. Por exemplo, né, a gente poderia citar aí, existem muitas organizações que lutam em favor dessas minorias sociais, né, no Brasil e no mundo, mas o grande ícone, né, mundial enquanto organização de defesa dos direitos humanos é a Organização das Nações Unidas, né? A instituição foi criada em 1945 com o objetivo de impedir que outras atrocidades como o Holocausto viessem a acontecer. Então a ONU ela tem uma divisão, né, que luta especificamente, fiscaliza no mundo inteiro a questão dos direitos humanos e defende, portanto, a questão da dignidade, né, e o valor da pessoa humana, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, que é justamente o que caracteriza o aspecto da tolerância, né, e do combate ao preconceito. Pra vocês terem uma ideia, aí nas últimas décadas, né, portanto recentemente, o que a gente mais vê no mundo são políticas de limpeza étnica e genocídio, ideologias discriminatórias, desavenças religiosas, e todos esses fatores, vejam bem, essas políticas de limpeza étnica e genocídio, políticas ideológicas discriminatórias, desavenças religiosas, têm levado milhões de pessoas no mundo inteiro, né, a terem sua vida, sua história, suas tradições destruídas, pessoas que são exiladas e muitas vezes também mortas, né, nesse processo aí. Falar um pouquinho aí dessa atualidade do fenômeno da intolerância, né? Assim, tem algumas coisas meio esquisitas que a gente precisa refletir. Em sociedades multiculturais e marcadas pelo preconceito e pela discriminação de vários tipos, como racismo, sexismo, xenofobia, homofobia e tantas outras, porque na verdade a intolerância ela se manifesta de múltiplas formas, né? A tolerância apresenta-se como uma agenda, né? Uma agenda mínima, urgente e extremamente necessária. Então, assim, é quase inconcebível, né? Parece que acontece justamente o contrário. Sociedades multiculturais, elas deveriam primar justamente pela tolerância por causa do pluralismo cultural. Mas, na verdade, essas sociedades, em sua maioria, são bastante marcadas por preconceito e discriminação de todo tipo, como eu citei alguns exemplos aí para vocês. Nessa perspectiva, a tolerância não é só uma questão de respeito à diferença no nível, sabe, da convivência e da relação. Mas, na verdade, é uma agenda que precisa ser estabelecida porque isso acontece com muita força e de maneira bastante violenta, né? Eu vou já destacar aqui um pouco mais na frente, mas exemplos de como isso se manifesta de maneira completamente violenta. Então, a tolerância é uma agenda mínima, urgente e extremamente necessária no mundo que a gente está vivendo. Eu busquei aí 2 autores, primeiramente, para tratar dessa questão. Um deles é Kant, né? Porque Kant, quando falava desse desafio, né, que para ele é um dos grandes desafios da vida humana,
ele chamou esse desafio de conviver com a diferença de insociável sociabilidade. Veja bem, o que significa esse termo? Kant diz assim, olha, nós seres humanos, possuímos a sociabilidade. A sociabilidade é uma capacidade, uma predisposição natural para a vida em bando, para a vida em grupo, para a vida em coletividade. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres individuais, né, singulares, extremamente particulares. Nessa perspectiva, você tem uma predisposição natural para viver em bando. No entanto, na vida em bando, você se depara com uma adversidade absoluta, porque somos cada um de nós seres únicos. Então, Kant chamou a isso de insociável sociabilidade. Quer dizer, é o grande desafio de ser humano, né? Tentar conciliar nossas singularidades, nossas particularidades, nossas idiosincrasias, nossa individualidade, tentar harmonizar tudo isso com a permissividade social, com aquilo que é possível dentro do ambiente coletivo, né? Dentro da convivência com as outras pessoas. Um outro autor que eu trouxe para citar aí, que na verdade poderia até ter citado antes de Kant, mas não faz diferença para vocês decidirem, escolherem, usarem como achar melhor, é Hobbes, né? Que sobre essa questão, né, eu digo, Hobbes lembraria a maldade natural e o primeiro instinto humano, que segundo ele é o da autopreservação. Quando Hobbes propõe que o homem é o lobo do próprio homem, ele está dizendo, olha, o maior perigo para a nossa espécie somos nós mesmos. O homem é o principal perigo para a sua própria espécie. O maior predador da espécie humana é o próprio ser humano, porque carrega em si uma maldade natural, um instinto de autopreservação, né, de egocentrismo, de interesse privado, e que fatalmente, numa vida desregrada, numa vida não arregimentada pela lei, produziria uma guerra perpétua, né, social, de todos contra todos, cuja culminância seria a autoextinção da espécie humana. Dois autores aí bastante relevantes e que vocês poderiam usar no repertório de vocês acerca do tema. Olha só, bom, aí são destaques que eu puxei aí, tá, sobre a questão da intolerância na história da humanidade, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, resgatarem, pesquisarem alguma coisa, mas fundamentalmente, se quiserem usar como repertório histórico, né, tem muito pano para manga aí. Porque, veja, eu marquei aí a história da humanidade como a história da escravidão dos negros, das tantas guerras religiosas, dos genocídios de povos ameríndios, o holocausto contra os judeus, a perseguição aos ciganos, a aversão à homossexualidade, a submissão das mulheres, a morte de jovens negros de periferias mundo afora, e no Brasil não é diferente. Então, veja quanta coisa eu destaquei aí, né? Pensando assim nessa história da humanidade, né, o quanto ela é marcada por fenômenos de intolerância. Se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu faria mais umas 2 páginas dessa daí, né, mas vocês podem fazer. Na verdade, para chamar atenção mesmo para o problema, né, como é uma questão histórica, né, que marca a história da humanidade aí com muita força, tá certo? Olha só. Agora, trazendo aí alguns autores contemporâneos, né, algumas frases para a gente analisar, que vocês poderiam usar, poderiam fazer um recorte ou alusões. Olha só, a intolerância, ela não é apenas uma questão de não tolerar as opiniões divergentes. Ela é agressiva e, com frequência, assassina no seu ódio à diversidade alheia. Paulo Menezes é um autor brasileiro, né? Tem um livro aí publicado sobre tolerância e religião pela editora Paulinas, certo? Vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Mas olha só o que ele mostra, o que eu falava há pouco para vocês, destacava há pouco, né? O quanto essa intolerância ela pode ser agressiva, né? E muitas vezes até assassina. Deixa eu só colocar aqui o sinalzinho que eu esqueci. Pronto. Adiante. Um outro autor também
contemporâneo, Umberto Eco, né, deve ser conhecido de vocês, ele diz assim, ó, ele descreve, na verdade, caracteriza descrevendo o fenômeno da intolerância. Ele diz: a intolerância é algo selvagem, sem nenhuma razão explícita ou doutrina que a sustente. Ou seja, não tem nenhum tipo de fundamento, né? Não há nada que possa fundamentar, embasar esses atos abomináveis de intolerância. Ao contrário, ele vai dizer: a intolerância ela tem raízes ideológicas. A intolerância está entre os animais como forma de territorialidade, né? Os animais se excluem, eles por demarcações territoriais. Quer dizer, uma coisa animalesca, né? Comparável a esse comportamento animal. Então, essas raízes ideológicas, essas raízes animalescas, e mais ainda, né, Humberto Eco vai dizer, baseia-se em relações emotivas e muitas das vezes estritamente superficiais, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. É muito mais uma manifestação de ódio, sabe, de impossibilidade, de incapacidade, na verdade, de lidar com a diferença, que parece ser tão frustrante, né? Olha o termo tolerância, né, na sua raiz latina, vem do verbo tolerare, que significa suportar. Tolerância é a capacidade de suportar. Quer dizer, você não é obrigado a gostar, né, de indivíduos com características e comportamento diferentes. Obviamente você vai ter seus próprios filtros, a sua cultura acaba sendo o seu filtro. O que não pode é que essa percepção ou até avaliação da cultura alheia se construa, né, sob a perspectiva de hierarquia, né, de uma hierarquia que vai obviamente acabar sendo intolerante, porque vai excluir, porque vai oprimir o diferente, né, o alheio à sua cultura, tá certo? Bom, eu trouxe aí mais um autor, na verdade mais dois autores, vou citar para vocês aí, um do século XVIII, conhecido filósofo iluminista e enciclopedista Voltaire. Voltaire tem um texto, né, um livro, na verdade, intitulado Carta acerca da Tolerância, onde ele defende uma tese bem legal, bem interessante. Voltaire vai dizer: olha, a tolerância é a primeira lei natural. A tese dele é de que a tolerância é a primeira lei natural, e faz muito sentido. Se nós somos todos completamente diferentes uns dos outros, se nós somos seres absolutamente singulares, individuais, a tolerância tem que ser a primeira lei natural para a própria sobrevivência da espécie humana, né? Talvez não tivéssemos nós sobrevivido, não fosse essa possibilidade, né, de lidar com a diferença. Então ele cria uma expressão, né, que ele chama de tolerância da disposição do espírito, que seria uma espécie de regra de conduta moral, uma regra de conduta moral para viver em sociedade. E consiste numa coisa muito básica: perdoar erros e tolices. Se você parar para observar cuidadosamente, a maior parte dos atos de intolerância começa em relação a coisas muito simples, muito pequenas, e que vão ganhando proporções, né, grandes proporções, até o ponto de proporções absurdas, incontroláveis. Tá certo? Bom, o outro autor vem aí do século XX e é um pensador de Frankfurt, né? Um cara da segunda geração da escola de Frankfurt, se radicou nos Estados Unidos, um lugar, né, onde há toda uma história de luta pela tolerância, por direitos. Herbert Marcuse, filósofo de Frankfurt, que defende a tolerância total em debates intelectuais. Veja bem, Herbert Marcuse é um pensador da escola de Frankfurt, da teoria crítica, né? Os autores da teoria crítica e outros autores, na verdade, melhor dizendo, pensadores que passaram, que tiveram experiências de vida, né, traumáticas em relação a práticas de intolerância, eles vão ser intolerantes com a intolerância, né? Eles vão combater, sob todos os aspectos, toda forma de intolerância. É o caso do Walter Benjamin, a gente poderia citar o Benjamin, o próprio Marcuse aí, que eu vou ainda destacar detalhes, Jürgen Habermas, né? São filósofos alemães, judeus, que acabaram escapando do Holocausto, né? Mas tiveram a sua história marcada
pelo fenômeno do Holocausto. Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, que é outra, escreve uma obra muito importante sobre as origens do totalitarismo, que tem uma relação muito grande com a questão da intolerância. Herbert Marcuse diz que a tolerância total não deve ser admitida numa única circunstância, né? Quando estiverem em jogo os direitos humanos, tá certo? Bom, gente, olha só recapitulando rapidamente, eu citei alguns autores aí para vocês, assim, muito importantes, tá? Da história da filosofia, mas voltei aqui para poder reforçar, né? Thomas Hobbes, Immanuel Kant, já são aí 2 autores para vocês trabalharem. Voltaire, Herbert Marcuse, além de ter citado, né, autores da teoria crítica e outros como Hannah Arendt, né, que também podem ser explorados nesse tema da tolerância, tá certo? Eu tentei ser o mais cirúrgico possível para oferecer para vocês aí autores, repertório que possa ser verdadeiramente produtivo na proposta de redação de vocês, tá bom? Galera, valeu, um abraço, espero ter contribuído aí com mais esse vídeo e até a próxima.